Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós iremos falar de mais um milagre eucarístico, milagre esse mais atual na história da Igreja, o milagre eucarístico de Buenos Aires. O atual Papa Francisco conduziu a investigação para comprovar um dos maiores milagres eucarísticos da história recente, ocorrido em Buenos Aires, Argentina, em 1996. Foi o chamado milagre eucarístico de Buenos Aires, onde uma hóstia consagrada se tornou carne e sangue. O cardeal Jorge Bergoglio, à época arcebispo de Buenos Aires, ordenou que se chamasse um fotógrafo profissional para tirar fotos do acontecimento, para que os fatos não se perdessem. Depois foram conduzidas pesquisas de laboratório coordenadas pelo Dr. Castenon. Os estudos mostraram que a matéria colhida da hóstia era uma parte do ventríloco esquerdo, músculo do coração de uma pessoa com cerca de 30 anos, sangue tipo AB, de uma pessoa que tivesse sofrido muito com a morte, tendo sido golpeado e espancado. Os cientistas que realizaram o exame e os estudos não sabiam que era material proveniente de uma hóstia consagrada. Isso só lhes foi revelado após a análise, e foram surpreendidos porque haviam encontrado os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos pulsando durante a análise, como se o material tivesse sido colhido direto de um coração ainda vivo. A hóstia consagrada tornou-se carne e sangue. Às 19 horas de 18 de agosto de 1996, durante a missa da Assunção da Santíssima Virgem, o padre Alejandro Pezzetti celebrava a Santa Missa em uma igreja no centro comercial de Buenos Aires. Como estava já terminando a distribuição da Sagrada Comunhão, uma mulher veio até ele e informou que tinha encontrado uma hóstia descartada em um candelabro na parte de trás da igreja. Chegando ao lugar indicado, o padre Alejandro Pezzetti viu a hóstia profanada. Como ele não pudesse consumi-la, colocou em uma tigela com água, como manda a norma local, e colocou-a no santuário da Capela do Santíssimo Sacramento, aguardando que dissolvesse na água. Na segunda-feira, 26 de agosto, ao abrir o tabernáculo, viu com espanto que a hóstia havia se tornado uma substância sangrenta. Relatou o fato, então, ao arcebispo local, cardeal Dom Jorge Bergoglio, que determinou que a hóstia fosse fotografada profissionalmente. As fotos foram tiradas em 6 de setembro de 1996. Mostram claramente que a hóstia, que se tornou um pedaço de carne sangrenta, tinha aumentado consideravelmente de tamanho. Análises clínicas. Durante anos, a hóstia permaneceu no tabernáculo e o acontecimento foi mantido em segredo estrito, desde que a hóstia não sofreu decomposição visível. O cardeal Bergoglio decidiu mandar analisar-se cientificamente. Uma amostra do tecido foi enviado para um laboratório em Buenos Aires.
O laboratório relatou ter encontrado células vermelhas e brancas do sangue e do tecido de um coração humano. O laboratório também informou que a amostra de tecido apresentava características de material humano ainda vivo, com células pulsantes, como se estivesse em um coração. Testes e análises clínicas. Não há explicação científica. Em 1999, foi solicitado ao Dr. Ricardo Castanon Gomes que realizasse alguns testes adicionais. Em 5 de outubro de 1999, na presença de representantes do cardeal Bergoglio, o Dr. Castanon retirou amostras do tecido ensanguentado e enviou a Nova York para análises complementares. Para não prejudicar o estudo, propositalmente não foi informado à equipe de cientistas a sua verdadeira origem. O laboratório relatou que a amostra foi recebida do tecido do músculo do coração de um ser humano ainda vivo. Em 6 de outubro de 1999, Ricardo Castanon foi para Buenos Aires e entrevistou 5 sacerdotes que testemunharam o milagre. E eles relataram que em 1992, após a missa da sexta-feira, no dia 1º de maio, ao preparar a reserva eucarística, o ministro da Eucaristia encontrou pedaços da hóstia consagrada no corporal. Segundo o que a Igreja prescreve em tais situações, o sacerdote pôs os fragmentos em um recipiente com água, que depois foi colocado no sacrário até se dissolverem. Um dia depois, alguns sacerdotes foram verificar e descobriram que não tinha mudado. Após 7 dias, na sexta-feira, 8 de maio, o sacrário foi aberto novamente. Os fragmentos da hóstia tinham uma cor avermelhada, que parecia sangue. No domingo seguinte, 10 de maio, durante 2 missas vespertinas, apareceram pequenas gotas de sangue na patena, na qual os sacerdotes distribuíam a comunhão. Também relataram que no domingo 24 de julho de 1994, durante a missa das crianças, enquanto o ministro da Eucaristia pegava a âmbula no sacrário, viu uma gota de sangue que escorria pela parede do mesmo. Eles tinham colocado a hóstia consagrada em água destilada, que é a pior maneira de preservar alguma coisa. Os sacerdotes, no primeiro milagre, pediram a uma paroquiana, que era uma química, que analisasse a hóstia que sangrava. A doutora descobriu que era sangue humano e que tinha uma fórmula leucocitária completa. Surpreendeu-se ao descobrir que os glóbulos brancos eram ativos. A doutora, no entanto, não tinha sido capaz de realizar o exame genético, pois naquela época não era um procedimento usual. Dr. Castanon coletou uma amostra das 2 hóstias que sangravam diante do arcebispo, que certificou a legalidade dessa ação, conforme exigido pela autoridade da Igreja na Argentina. 5 anos mais tarde, 2004, Dr. Castanon contatou um cardiologista renomado, o melhor especialista em doenças do coração e medicina forense. O doutor e professor Frederic Zugibe pediu para ele avaliar uma amostra do teste, novamente mantendo em sigilo a origem da amostra.
Dr. Zugibe determinou que a matéria analisada era constituída de carne e sangue humanos. O médico declarou o seguinte: o material analisado é um fragmento do músculo cardíaco que se encontra na parede do ventríloco esquerdo. Músculo é responsável pela contração do coração. O ventríloco cardíaco esquerdo bombeia sangue para todas as partes do corpo. O músculo cardíaco tinha uma condição inflamatória e um grande número de células brancas de sangue, o que indica que o coração estava vivo no momento da colheita da amostra, já que as células brancas do sangue morrem fora de um organismo vivo. Além do mais, estas células brancas do sangue haviam penetrado no tecido, o que indica ainda que o coração estava sob estresse severo, como se o proprietário tivesse sido espancado. Dr. Castanon perguntou ao Zugibe: doutor, por que meu paciente sofreu muito? Ele respondeu: porque seu paciente tinha coágulos. Às vezes não conseguia respirar, pois não tinha oxigênio e sofreu muito porque cada aspiração era dolorosa. Provavelmente levou um golpe na altura do peito. Também o coração apresentava uma atividade dinâmica, viva, no momento em que trouxe a amostra. Por quê? Ele lhe perguntou: porque encontramos glóbulos brancos intactos, e os glóbulos brancos são transportados apenas pelo sangue. E então, se existisse glóbulos brancos, é porque no momento em que o Senhor me trouxe a amostra, o material ainda pulsava. O professor então perguntou a quem pertencia esta amostra, e quando lhe disseram que provinham de uma hóstia consagrada, exclamou: não acredito. Ficou muito impressionado. Evidentemente, foi uma grande surpresa para o cardiologista saber a verdade da origem do tecido. 2 cientistas australianos, o cientista Mike e o advogado Ron Tesoriero, testemunharam os testes. Ao saberem de onde a amostra tinha sido recolhida, demonstraram grande surpresa. Racionalmente, Mike perguntou ao médico: por quanto tempo as células brancas do sangue teriam permanecido vivas se tivessem vindo de um pedaço de tecido humano que permaneceu na água? Elas deixaram de existir em questão de minutos, disse Dr. Zugibe. O médico foi então informado que a fonte da amostra fora inicialmente deixada em água durante 1 mês. Em seguida, durante 3 anos em um recipiente com água destilada, sendo depois retirada para análise. O miocárdio é o músculo que dá vida a todo o coração e ao nosso corpo. Um teólogo, com razão, salientou que o milagre eucarístico tenha sido o miocárdio, não foi aleatório, mas escondia um simbolismo. O Senhor, neste milagre, quis mostrar o miocárdio, que é o músculo que dá vida ao coração, assim como a Eucaristia faz com a igreja. E por que o ventríloco esquerdo? Porque dali sai o sangue purificado e Jesus é aquele que purifica a sua igreja dos seus pecados. Doutor, disse-me, professor Zugibe, no momento em que o Senhor trouxe esta amostra, este coração estava vivo. Seu relatório foi enviado em 26 de março de 2005, 5 anos e meio após o início dos estudos. E as conclusões foram as seguintes: trata-se do tecido do coração, que sofre alterações degenerativas do miocárdio, e essas alterações são devidas ao fato de que as células estão inflamadas e estão relacionadas com o ventríloco
esquerdo do coração. Dr. Mike Zubige declarou que não há maneira de explicar cientificamente esse fato. Como e por que uma hóstia consagrada pode mudar e tornar-se carne e sangue humanos? Permanece um mistério inexplicável para a ciência, um mistério totalmente fora da minha jurisdição. O Senhor, neste milagre, quis mostrar ao miocárdio que é o músculo que dá vida ao coração, assim como a Eucaristia faz a vida da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, mais uma vez, Deus quer dar a vida a cada um de nós. Deus quer a vida desta igreja através da sua sagrada Eucaristia. Que neste momento de adoração, possamos fazer esta experiência de amor, de um amor verdadeiro, mas de um amor que não perpassa pela nossa capacidade humana compreender. É preciso fazer um esforço, o esforço da fé. E que nesta noite, nós possamos então olhar esse Jesus, que se manifesta na história, demonstrando que se dá inteiramente a cada um de nós. E se nós pudéssemos dizer que parte mais importante poderíamos dar a uma pessoa que amamos, falaríamos o coração. Este Cristo dá verdadeiramente, em corpo, sangue, alma e divindade, o seu coração. Que nesta noite possamos mergulhar neste mar de graça e de misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.